Móveis planejados entram no custo de aquisição dos imóveis? É possível integrar móveis planejados como benfeitorias para fazer parte do custo de aquisição dos imóveis? Tem alguma previsão legal para isso? E se tem uma previsão, como fazer isso? De que forma informar corretamente? Quais os documentos são necessários para que móveis planejados façam parte do custo de aquisição dos imóveis? Esta e outras perguntas vão ser esclarecidas nesse vídeo em relação a benfeitorias. Em relação a móveis planejados, tem uma consulta, nós vamos ler essa consulta detalhadamente e nós vamos ver um exemplo prático de como você lançar benfeitorias na sua declaração do imposto de renda e também a informação dos imóveis para que você informe corretamente para a Receita Federal. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Lavínia Ramos, esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Assim você ajuda outras pessoas e também você ajuda esse canal a crescer. Lembrando que nesse canal você encontra conteúdos que vão te ajudar muito. Em relação às benfeitorias, é muito importante que você tenha documentos hábeis, documentos comprobatórios, assim especifica essa instrução normativa para que você tenha estes documentos e você possa comprovar numa possível malha fiscal, numa possível fiscalização, uma solicitação de documentos, de apresentação de comprovação pela Receita Federal. Você precisa saber quais os documentos que você tem que ter em mãos para que você possa apresentar caso você venha se beneficiar de benfeitorias. Ou seja, as benfeitorias no imóvel não é simplesmente informar uma reforma que foi feita, um acréscimo de área, mas se você não tiver a documentação regular, você pode sim cair numa malha fiscal, pode ocorrer aí problemas por questionamentos da Receita Federal, porque a documentação não é aceitável conforme prevê a instrução normativa. E agora nós vamos ler essa instrução normativa. É muito importante os detalhes que eu vou passar para vocês sobre essa solução, sobre móveis planejados, porque eu tenho muito questionamento em relação a móveis planejados. Vamos ver exatamente como funciona a documentação, o que você deve fazer, se precisa estar isso específico na escritura ou não, enfim, como que você faz para se beneficiar dessas benfeitorias para compor o seu custo de aquisição. Além disso, nós vamos ver na prática também um exemplo de como você lançar na sua declaração do imposto de renda as benfeitorias para quando você for vender este imóvel, você ter aí as benfeitorias lançadas que vai compor o custo de aquisição. Agora eu estou aqui no portal da Receita Federal e nós vamos ler aqui uma solução de consulta COSIT número 298 de 16 de outubro de 2014, tá? Essas soluções são contribuintes que enviam para a Receita Federal algum questionamento e a Receita Federal ela responde e isso vira solução de consulta, ou seja, pode mudar um entendimento ou pode esclarecer algo que estava em falta, tá? Então esta solução de consulta é exatamente esta situação em que um contribuinte ele pergunta, ele questiona em relação a essa situação de imóveis planejados poder integrar ou não o custo de aquisição de benfeitorias, né? Fazer parte aí do custo de aquisição, poder integrar como benfeitorias do imóvel. Então aqui, logo de início, diz assim, onde está grifado, pode integrar o custo de aquisição do imóvel para fins de apuração do ganho de capital por ocasião da sua alienação, os dispêndios com móveis planejados e embutidos, desde que integrem fisicamente ao imóvel, sendo projetados especificamente para determinado espaço, sua instalação se dê de modo permanente. Nós vamos ler aqui mais abaixo cada detalhe. Aqui, ó, é o link aqui da solução consulta, eu já deixei aberto, tá bom? É só vocês clicarem no link. Vou deixar todos esses links na descrição do vídeo para que vocês possam ler, tá bom? Então, continuando aqui na consulta, na leitura da própria consulta, que é um anexo, assunto: imposto sobre a renda da pessoa física, ganho de capital, imóvel, custo de aquisição, dispêndios com móveis embutidos. Aí vamos lá. Podem integrar o custo de aquisição do imóvel para fins de apuração do ganho de capital por ocasião da sua alienação, os dispêndios com móveis planejados e embutidos, desde que integrem fisicamente ao imóvel, sendo projetados especificamente para determinado espaço, sua instalação se dê de modo permanente ou havendo a possibilidade
possibilidade de remoção, esta não ocorra sem modificação, dano ou mesmo destruição e resultem na valorização do imóvel. Necessário também que tais dispêndios sejam comprovados com documentação hábil e idônea e estejam discriminados na declaração de ajuste anual. Aí tem os dispositivos legais, tá? Instrução normativa que tem aqui mais abaixo, decreto 3.000, enfim, instrução normativa 84/2001, o artigo 17. O artigo 17, ele traz todas as benfeitorias que podem compor, né, o custo de aquisição do imóvel. Então é bom você ter esse artigo 17 da instrução normativa 84/2001. Você sempre está lendo esse artigo para você que vai vender um imóvel, para você que declara no teu imposto de renda, porque ali esclarece todas as possíveis, né, benfeitorias que podem fazer parte do custo de aquisição, tá bom? Então nós vamos ler aqui, ó. Vamos continuar porque aqui não está definido o que eu li aqui para vocês, tá? Tem detalhes aqui. Será que precisa estar na escritura definitiva? O que é necessário para que móveis planejados venha fazer parte do custo de aquisição, venha ser considerado como uma benfeitoria do imóvel e fazer parte do custo de aquisição? Vamos ler então. O interessado formula consulta sobre interpretação da legislação tributária na forma da instrução normativa número 1396 de 16 de setembro de 2013, acerca da determinação do custo de aquisição de bens imóveis para fins de apuração do ganho de capital na alienação de bens imóveis, sujeito à incidência do imposto de renda. No caso, né, quando você vende, você tem aí, fica sujeito você pagar um ganho de capital da diferença caso ocorra, tá? Informa-se o proprietário do imóvel urbano adquirido em 2006, que foi aí o relato da consulta, no qual, em meados de 2008, foi instalado um conjunto de imóveis planejados e embutidos, armário de cozinha, banheiro, guarda-roupa no quarto, rack, enfim, sobre tais móveis. O consulente observa que imóveis desse tipo são desenhados exclusivamente para um ambiente específico e não raros são vendidos junto com o imóvel, pois normalmente não é possível encaixá-lo em outro ambiente de um novo imóvel, ou seja, quando é realmente planejado, específico, não tem como tirar porque não se encaixa, é muito raro poder se encaixar e quando retira acaba causando dano. Tece, então, considerações acerca do artigo 17, inciso 1º da Instrução Normativa 84 de 2001, que foi a que eu citei para vocês, que aqui tem todas as benfeitorias que você precisa saber que integram, que podem fazer parte do custo de aquisição do seu imóvel, tá? Observando que a lista de itens possíveis de integrarem o custo de aquisição de bens imóveis ali contida é explicativa, pois se vê, foi incluído o vocábulo etc. no fim da linha H, ou seja, na linha H foi colocado etc, tá? E conclui que mesmo que um valor não conste expressamente na lista, ele poderá ser utilizado para compor o custo de aquisição, asseverando que, para estes casos, valores não constantes na lista, é necessário uma análise casuística. Aí é que entra os detalhes que eu falei para vocês no início do vídeo. Analisando os artigos 92, 93, 94 do Código Civil Brasileiro, a lei está aqui, tá? Que é de 2002, na época, tá? O consulente assevera que pertenças são coisas acessórias destinadas a conservar ou facilitar o uso de coisas principais sem que destas sejam parte integrante. Acrescentando que, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de Minas, que colaciona os móveis embutidos, são considerados pertenças, ou seja, colaciona faz parte. Ao final, apresenta os seguintes questionamentos. Isso aqui fez parte da consulta, né, deste contribuinte e da consulente, aliás. Vamos lá. Os móveis planejados embutidos podem ser computados como custo de aquisição do imóvel? Uma pergunta. B. É necessário que a manifestação da vontade, escritura de compra e venda, os inclua no negócio jurídico? Isto é, conste na escritura que tais móveis serão vendidos junto com o imóvel para que eles integrem o custo de aquisição? Outra pergunta. Caso positivo, como deve ser preenchido a declaração do imposto de renda à pessoa física, uma vez que o artigo 17 da Instrução Normativa 84 de 2001, tá? Que está 2011 e 2001, exige que valores que integrem o custo de aquisição devem estar discriminados na declaração e somente seja possível determinar se tais bens seriam alienados junto com o imóvel no momento da celebração do contrato de compra e venda. Aí vem os fundamentos. A Instrução Normativa 84 de 2001, ao tratar da determinação do custo de aquisição de bens imóveis para fins de apuração do ganho de capital na alienação de imóveis por pessoas físicas, em seu artigo 17,
inciso 1º, assim estatuiu, sublinhou-se valores computáveis como custo, tá? Artigo 17, podem integrar o custo de aquisição quando comprovados com documentação hábil, idônea e discriminados na declaração de ajuste anual, caso de bens imóveis. Os dispêndios com construção, ampliação, reforma, desde que os projetos tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes e com pequenas obras tais como pinturas, reparos, azulejos, encanamentos, pisos e paredes. Os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja condição para se efetivar a alienação. As despesas de corretagem referente à aquisição do imóvel vendido desde que tenha suportado o ônus, ou seja, o vendedor tenha pago esta corretagem, tá? Os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas, colocação de meio-fio, sarjeta, pavimentação, vias, instalações, esgoto, eletricidade que tenham beneficiado o imóvel. O valor do imposto de transmissão pago pelo alienante do imóvel, ou seja, o ITBI, tá? O imposto de transmissão de bens imóveis. O valor da contribuição de melhoria, os juros e demais acréscimos pagos na aquisição, ou seja, para quem pagou aí financiado, juros e demais acréscimos, o valor do laudêmio pago, etc. Note-se que os dispêndios passíveis de cômputo no custo de aquisição, discriminados no dispositivo acima transcrito, dizem respeito às obras realizadas no imóvel, a linha A, a linha F, despesas diretamente vinculadas às operações de compra e venda do bem imóvel, aqui compreendidas tanto as necessárias à aquisição do imóvel, objeto de transação, a linha C e E e G, como as necessárias à efetivação da sua venda, a linha B e H, em linha com o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, está aqui o decreto, entende-se que como despesas necessárias aquelas usuais ou normais na espécie de transação ou operação realizada. A par disso, observe-se que o emprego do termo etc. na linha H do inciso 1 do artigo 17 da Instrução Normativa a 84 de 2001 abre a possibilidade de inclusão de outros dispêndios no custo de aquisição de bens imóveis, além daqueles expressamente listados, desde que, é claro, a natureza destes outros dispêndios seja consonante com o dos citados no inciso em pauta. Nesse contexto, tem-se que a instalação de móveis planejados e embutidos, embora não constitua estritamente construção, ampliação e reforma, nem se insira rigorosamente dentro do conjunto de pequenas obras, tais como pinturas, reparos, azulejos, encanamentos, pisos e paredes, melhorias e ações de conservação de imóveis, expressas na linha A do inciso 1 do artigo 17 da Instrução Normativa 84 de 2001, com elas guarda consonância. Isso porque os móveis planejados e embutidos, da mesma forma que as obras, ações de conservação de imóveis em questão, se integram fisicamente ao imóvel, sendo projetados especificamente para a determinação do espaço. Sua instalação se dá de modo permanente ou havendo possibilidade de remoção, esta não se dá sem modificação, dano ou mesmo destruição, resultando na valorização do imóvel. Olha só, começa aqui um detalhe aqui muito importante, porque vocês precisam se atentar para não ter problema com a Receita Federal. Não ocorra aí problemas para vocês. Sua instalação se dá de modo permanente, ou havendo possibilidade de remoção, esta não se dá sem modificação, dano ou mesmo destruição, e resultam na valorização do imóvel. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma instalação que, se ela for removida, ela causa dano, obrigatoriamente causa dano, porque o tipo de instalação não se dá sem que a remoção cause algum tipo de dano, ou seja, e resulte também na valorização, ou seja, retirando aquele item, desvaloriza aquele bem. É isso? Com certeza, é isso, essa interpretação. É este o esclarecimento, que estes móveis sendo removidos, com certeza causarão algum tipo de dano e influencia aí na valorização do bem, ou seja, na desvalorização de alguma forma, perde um pouco a valorização por conta aí da remoção destes móveis. E aí eu vou ler aqui um detalhe para vocês. Isso aqui eu fui olhar uma definição para vocês, tá? Os móveis planejados são aqueles pensados e projetados para cada cliente. Todas as medidas são tiradas milimetricamente e as peças são criadas exclusivamente para o local, de acordo com os materiais e acabamentos disponíveis na loja. Claro, isso aqui é de uma loja específica, tá? Mas aqui fala de móveis planejados, projetados, enfim, resumindo, móveis, sejam eles planejados ou projetados, ele tem um projeto específico, ele é projetado milimetricamente, como nós lemos aquela definição
definição e, quando ele é instalado, se removido, causa algum tipo de dano. E mais, não é só isso. Se você contrata, né, um profissional para elaborar estes móveis, com certeza você tem um contrato, você tem um projeto que faz adendo a esse contrato. São esses detalhes que eu quero passar para vocês. Para quê? Para que você não entenda apenas que eu comprei móveis, que se encaixou ali, de repente eu contratei um profissional, tenho um contrato de prestação de serviços? Tenho. Eu comprovo que tenho um contrato, que eu paguei X valor, que neste contrato esse profissional elaborou móveis para mim, mas esse contrato ele não especifica que são móveis projetados, que são ali, as medidas são exatamente daquele local, milimetricamente, são móveis que removendo podem sim causar danos. É um contrato que tem ali um projeto que faz adendo, que faz parte daquele contrato, ou seja, comprovando exatamente que são móveis planejados especificamente para aquele local e que sim, vai atender a documentação que a Receita Federal pode solicitar de você. Então, muitas vezes, o fato de uma pessoa ter contratado um profissional e ter ali pago aquele valor, ter instalado móveis, não especificamente aquilo vai comprovar e vai declarar que os móveis são planejados. Então, este cuidado você tem que ter, você tem que ficar muito atento a realmente comprovar se os móveis são planejados. Se você tem um projeto, porque móveis planejados, seja projetados, tem um projeto específico para aquele ambiente e faz parte aí do adendo, faz parte do contrato. Se você comprova isso, se realmente você fechou ali nas cláusulas do contrato, que trata-se de um projeto específico que foi planejado, enfim, colocando todas as características de imóveis planejados que faz parte ali do ambiente, inclusive na remoção, que não é possível aqueles móveis se encaixarem em outro ambiente, aí sim você vai ter aí uma primeira comprovação. Agora vamos ver se é necessário que essa informação esteja na escritura definitiva. Vamos ver se isso é necessário. Continuando aqui no 11, é claro que a inclusão dos dispêndios em questão no custo de aquisição do imóvel deve observar as exigências de comprovação com documentação hábil e idônea que discriminam na declaração de ajuste anual conforme preceitua o capítulo e já referido no artigo 17 da Instrução Normativa 84 de 2001, já que se refere à exigência de que conste na escritura que tais móveis serão vendidos junto com o imóvel. Verifica-se que as normas de regência não estabelecem tal obrigatoriedade, ou seja, essa instrução normativa, ela não diz ali, ela não especifica que precisa estar na escritura estes móveis aqui, ó. Os móveis, nós estamos falando de determinadas benfeitorias, não são todas, tá? Nós estamos falando aqui de uma determinada benfeitoria, que aqui eu falo de móveis planejados. Então, em relação a isso, não especifica que deve estar na escritura. Isso ali, averbado, registrado, não é isso que está dizendo. Está dizendo que, ó, verifica-se que as normas de regência não estabelecem tal obrigatoriedade, ou seja, não é obrigatório. É obrigatório sim você informar na sua declaração de ajuste anual. Agora, na escritura, sobre imóveis planejados, sobre esse tipo de benfeitoria, não está dizendo que deve estar, tá bom? Vale observar, finalmente, que no caso de retirada dos móveis planejados e embutidos por ocasião da alienação, o valor acrescido ao custo de aquisição do imóvel em razão de sua instalação deve dele ser excluído. Ou seja, você lança lá como benfeitorias, mas se retirado deve ser excluído. E vamos para a conclusão. Diante de todo exposto, conclui-se que podem integrar o custo de aquisição do imóvel para fins de apuração do ganho de capital por ocasião da sua alienação os dispêndios com móveis planejados e embutidos, desde que se integrem fisicamente ao imóvel, sendo projetados especificamente para determinado espaço, sua instalação se dê de modo permanente ou havendo possibilidade de remoção, esta não ocorra sem modificação, dano ou mesmo destruição e resultem na valorização do imóvel, ou seja, caso seja possível remover, não resulte em dano pela remoção, entendeu? Necessário também que tais dispêndios sejam comprovados com documentação hábil e idônea e sejam discriminados na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Veja só, é necessário também que tais dispêndios sejam comprovados com documentação hábil e idônea e sejam discriminados na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa
pessoa física. Ou seja, é necessário essa comprovação, como eu falei para vocês, são detalhes que precisa se atentar. Não é simplesmente eu contratei um profissional, pedi para elaborar móveis, eu até tenho um contrato, paguei, tá, mas este contrato não especifica que tipo de móveis são, como diz ali nessa solução, eles são milimetricamente, aliás, a definição que eu li para vocês diz que é milimetricamente projetado para aquele espaço. E mais, aqui a solução ela fala que desde que no caso da remoção ele não cause um dano, aqui não cause uma desvalorização. Por quê? Tem que ser realmente móveis planejados, comprovados especificamente para aquele espaço em que quando você retira realmente vai causar um dano, aí sim. Mas para isso você precisa ter sim um contrato com a empresa, com um profissional. Além disso, tem que ter um projeto elaborado, porque todos esses tipos de móveis, eles têm um projeto elaborado que faz adendo ao contrato, as cláusulas do contrato, tá bom? Então, tendo isso, com certeza você vai ter problema? Não. Você vai lançar lá na tua declaração de ajuste anual, não vai dar problema, desde que você tenha essa documentação. Agora, se você tem simplesmente um recibo, porque a instrução normativa 84 de 2001, lá no artigo 17, fala que você, nessas benfeitorias, você deve comprovar com recibos, notas fiscais, enfim. Tudo você tem que ter ali para comprovar as benfeitorias. Porém, não basta você ter uma nota fiscal da empresa, um recibo do profissional e você não tem ali a especificação, você não comprova que realmente o que você contratou é essa especificação, ou seja, são os planejados, que causam dano ali, que causam desvalorização quando retirados, que não podem ser retirados, que não se encaixam em outro ambiente, que tem um projeto específico, um projeto elaborado para aquele ambiente. Se você não tiver isso, você não vai ter comprovação. Você pode lançar, você vai se arriscar. Se você lançar como benfeitorias e se beneficiar dessas benfeitorias, você vai com certeza se arriscar. Por quê? Se houver aí uma malha fiscal, uma solicitação da Receita Federal de documentos comprobatórios, pode ser que a Receita Federal sim recuse, não aceite, você tem aí que pagar esse ganho de capital por conta aí da diminuição do custo de aquisição, ou seja, ele vai reduzir, você ter que pagar com multa e acréscimos, enfim, pode acontecer tudo isso. Então, muito cuidado com a documentação que você utiliza para compor o custo de aquisição do seu imóvel. Agora vamos lá para a declaração do imposto de renda para ver aí um exemplo de como você lançar essas benfeitorias para compor o custo de aquisição. Agora eu estou aqui na declaração do imposto de renda. Nós vamos ver aqui um exemplo prático no preenchimento das benfeitorias para você entender como é que funciona, o que você deve fazer para ir compondo as benfeitorias ano a ano, até que você venda o seu imóvel, tá bom? Lembrando que para você que não sabe preencher a declaração ou tem dúvidas, eu fiz vídeos, tá, de declaração do imposto de renda. Eu tenho uma série de vídeo no caso aí do ano de 2023. Está aparecendo agora na sua tela o vídeo 1, 2, 3 e 4. Além disso, tem outros vídeos que ensinam você a preencher a declaração. Então, depois que você preencheu os outros campos, você vai clicar aqui em bens e direitos, tá? Para lançar as benfeitorias e você vai clicar em novo. Eu já fiz aqui pré-preenchido, tá? Já deixei aqui um preenchimento, tá? Então eu vou cancelar aqui. Nós vamos abrir aqui, ó, móveis planejados que eu deixei. Você vai clicar aqui em bens imóveis e 17 benfeitorias, tá? Aqui já vai pegar o país, né? Automático. E aqui na discriminação dessa benfeitoria, eu coloquei assim como exemplo, tá bom? Não é uma regra, mas é um exemplo. Móveis planejados contratados para os ambientes, sala de estar, jantar, cozinha, quartos, área de serviço conforme contrato de prestação de serviços e projeto que faz parte do contrato, assinado em 10 de janeiro de 2022, conforme notas fiscais de serviços, número da nota, e nota de materiais, o número da nota, tá? Então aqui um exemplo para vocês. Quando você lançar uma benfeitoria, você vem aqui, tá? Lança aqui, discrimina o tipo de benfeitoria, coloca o endereço do imóvel, tá? A área, tudo certinho. E aqui na situação, veja que a benfeitoria foi contratada, foi feito esse projeto em 2022. Então a situação de 2021 é zero. E 2022 eu simulei um valor de 85 mil sobre essa benfeitoria que vai compor o custo de aquisição do imóvel, tá? Então em 2021 é zero.
zero, 85.000 em 2022. E isso você vai lançando aí ano a ano até vender o seu imóvel. Agora, se você contratasse, se você fizesse esse projeto em 2021, o valor viria aqui, 2022 também. E é só dar o ok, tá bom, gente? Então aqui esse é o lançamento de benfeitorias que você vai fazer para compor o custo de aquisição do seu imóvel. Sempre faz isso com o lançamento de benfeitorias. Se você não fez, coloque isso em dia. Lembrando que você tem que ter notas fiscais, recibos, tudo para comprovar essa benfeitoria lançada, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês com as informações de benfeitorias, móveis planejados para compor o custo de aquisição do seu imóvel. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.